Olá, bem-vindo ao 235 Análises. O duelo de ontem valeria uma possível aproximação ou até mesmo liderança para o Arsenal, dependendo do resultado de Liverpool e Sheffield. Mesmo com a razoável ou pequena possibilidade de assumir a liderança, todos os jogos daqui para o final são fundamentais pensando num título. Apesar disso, Arteta poupou titulares visando evitar um possível desgaste para o duelo contra o Bayern na semana que vem. O time escolhido realmente não era o ideal, mas dada a fragilidade do adversário, os Gunners permaneceram favoritos e fizeram jus ao favoritismo. Posso começar falando sobre o regular e até mesmo o ótimo, ou melhor, craque Odegaard, que fez uma ótima partida e ainda marcou um gol. O capitão e principal nome dos Gunners tem feito a diferença há muito tempo, sendo uma referência técnica e tática da equipe. Ao mesmo tempo é um pouco subestimado e pouco aparece em lista dos melhores em atividade, por exemplo. Ontem esteve muito bem novamente. É um dos melhores, ou melhor, um dos poucos meias que atualmente se aproximam da característica de um enganche, ou um clássico camisa 10. E assim como o Arsenal e o próprio Arteta, camisa 10 tem melhorado a cada temporada, evoluindo como jogador, seja tecnicamente como taticamente. Também tivemos os retornos de Partey e de Rowe. O primeiro era titular absoluto até mais ou menos a chegada de Jorginho na temporada passada. O camisa 5 é um bom jogador, mas muito mais focado em marcação e menos na criação, diferente de Rice e Jorginho. Considerando o estilo que Arteta tem implementado, faz muito mais sentido o meio-campo com Jorginho, Rice e Odegaard. Rowe fez uma boa partida e não se escondeu do jogo. Ele é um bom jogador que tem sofrido com lesões e no elenco muito mais qualificado do que quando ele surgiu, a tendência é que o camisa 10 apareça cada vez menos no time titular. Ainda que tenha atuado bem e seja um bom nome para compor elenco, se Rowe pretende voltar a aparecer mais vezes como titular, deverá buscar um empréstimo ou até mesmo alguma saída ou lesão para abrir espaço no elenco. Mas no atual momento, Rowe não tem cacife para isso. Zal Havertz, apesar de frequentar a lista de titulares com certa frequência, não rende tanto como centroavante quanto se espera na maioria das vezes. Ontem deu uma assistência, mas exceto isso foi um pouco apagado, mas um jogador móvel que se movimenta, sendo capaz de ser útil. Outro que é útil e que deveria receber mais oportunidades como titular é Zinchenko. É um lateral, ala, que encurta linhas e sobe ao meio, sempre construindo por dentro. Sua presença na escalação permite até mesmo um meio com Rice, Odegaard e Havertz. Gosto bastante do camisa 35. O Luton Town participa pela primeira vez da PL e é um time com a maior disparidade financeira em relação ao Big Six, logicamente que brigaria para não cair, mas até que tem desempenhado bem. Posso dizer até mesmo que poderia estar numa posição um pouquinho mais confortável, mas a discrepância técnica permite que a equipe sofra viradas mesmo após abrir um 3-1 fora de casa. Impossível relevar o fato de não vencerem desde janeiro, quando golearam o Brighton por 4-0. Mas em campo, olhando para o jogo contra o Arsenal, é possível notar que é uma equipe com algo a oferecer. É uma equipe que também chegou a abrir 1-0 para cima do Liverpool, e então levar a virada e acabar derrotado por 4-1. Essas viradas, esses resultados, obviamente prejudicam o mental da equipe, mas também mostram um descuido e uma certa displicência em manter resultados, ou apenas pode ser uma demonstração de que os jogadores estão sempre jogando no seu limite. E o homem responsável por isso é Robbie Edwards, um jovem técnico galês que está apenas no seu quarto trabalho e tem apresentado resultados, ou pelo menos apresentou. Ele assumiu a equipe na segunda divisão, na temporada passada, estando na 9ª colocação, fora da zona de classificação. Ele teve apenas a pausa da Copa do Mundo para pôr a equipe nos trilhos e levá-la à Premier League. Se o Luton conseguir a permanência, não será um exagero tão grande assim dizer que o Robbie está no bom caminho e que possa merecer oportunidades maiores. Ainda que possam haver pontos positivos no Luton Town, os negativos acabam se sobressaindo, mas os exageros sendo puramente técnicos e não táticos. O primeiro gol, por exemplo, sai de um erro na saída de bola. Lidando com o Arsenal, que tem um ótimo pé de pressiona, é fundamental ter atenção redobrada em passes trocados perto da área. São erros que causam derrotas e a situação do Luton não é confortável a ponto de permitir derrotas assim, mesmo sendo contra um dos melhores times ingleses e da Europa na temporada. O Arsenal veio no 4-3-3, praticamente como sempre, né? Enfim, uma saída de bola que variava muito entre 3 jogadores, podendo ter Gabriel Magalhães, Saliba e Partey ou Ben White em lugar de Partey. A partir daí, com a bola, a equipe buscava variar suas movimentações. Partey voltaria ao meio campo, formando uma linha de 3 com Odegaard e Zinchenko, sendo que o camisa 8 seria o jogador com maior liberdade para criar e atacar.
Trossard e White dariam amplitude pelos lados, enquanto Nelson cairia pela diagonal e Rowe subiria aproveitando o espaço da marcação gerado pela movimentação de Trossard e Havertz. A partir desse momento, a equipe estaria em peso no sistema defensivo do adversário. Mas em alguns momentos da transição também conseguia enxergar um 3-4-3 com Partey descendo a zaga, enquanto Zinchenko, Ben White fechavam pelos laterais do meio. Odegaard e Rowe formavam uma dupla no meio, e Trossard, Havertz e Nelson ficavam no ataque. Sem a bola, a equipe rapidamente passava para um 4-4-2, que inicialmente poderia ter Nelson e Havertz no ataque, sendo os primeiros a darem saltos de pressão, enquanto Odegaard e Trossard fariam o mesmo logo em seguida. A posição de Odegaard e Nelson variavam em alguns momentos. Ora Odegaard fazia uma dupla com Havertz à frente, e ora Nelson era quem formava a dupla com a camisa 29. Sobre os saltos de pressão, Havertz e sua dupla, sendo Odegaard ou Nelson, eram os primeiros a saltar no portador. Logo em seguida, por exemplo, Nelson e Trossard subiam e marcavam também. Lembrando que a pressão pós-perda do Arsenal é sempre eficaz e capaz de anular até mesmo o City de Guardiola, como vimos no fim de semana. Sinto que Arteta também sentiu a necessidade de melhorar a equipe em aspectos sem a bola, dados os espaços que o próprio City encontrou nos duelos pela Premier League da temporada passada, sendo que um jogo foi 3-1 e outro 4-1. Hoje a defesa do Arsenal é muito mais segura que na temporada passada. Isso passa tanto pela solidez defensiva tática, quanto a consolidação da dupla Magalhães-Saliba. Hoje o Arsenal já não é mais uma sensação, mas sim uma equipe que confortavelmente tem capacidade para brigar com os grandes. Já tinha na temporada passada e essa temporada apenas confirmou, com material humano melhor e um elenco com mais opções. Já o Luton Town também optou por uma saída de 3, com Mendy, Rashoka e Camboré atrás. Douti e o Onendima ficavam nas alas e fechavam a linha defensiva sem a bola. Mpazu, Barkley e Townsend se postavam no meio, enquanto Morris e Clark ficavam mais à frente. Com Arsenal avançando no campo, Clark também descia no meio e a equipe jogava num 5-4-1. Esse posicionamento sem a bola dificultava para a equipe do Arsenal na hora de assar espaços, que só chegou ao primeiro gol justamente numa falha na saída de bola. Quando o Luton conseguia ter a bola, a equipe passava para um 3-4-2-1 e se organizava ofensivamente assim. O Arsenal esperava um Luton Town com linhas baixas e pouco poderio ofensivo, sendo assim a equipe buscou rodar a bola em busca de espaços, visando a partir disso encontrar oportunidades para atacar e chegar ao gol. Para se ter uma ideia, o Arsenal chegou a ter 83% de bola no começo do primeiro tempo, finalizando a primeira etapa com um pouco mais de 63% para 37% do Luton. Curiosamente, os melhores momentos do Arsenal no primeiro tempo surgiram de momentos de bolas recuperadas e ataques velozes, como o primeiro gol. Já o segundo gol foi mais o caso da equipe rodar a bola e achar espaços numa jogada individual de Rowe, e também uma jogada individual do Trossard, que merece também destaque porque foi uma bela caneta. O Arsenal se deparou com um Luton com linhas mais altas, que marcava um pouco mais em cima e se arriscava mais no ataque e também na saída. Barkley foi provavelmente o melhor jogador do Luton Town, participando ativamente da criação das jogadas. Em alguns lances ele se mostrou até mesmo frustrado quando seus companheiros não aproveitavam as oportunidades que ele gerava. Barkley provavelmente é a luz para essa equipe, como se fosse um copo d'água no meio do deserto, melhores times do mundo. Falando isso em relação ao jogo contra o City, é claro. Até as 3h30 de hoje, o Arsenal era o líder da Premier League. No entanto, o Liverpool recebeu o Sheffield em Anfield e venceu por 3-1 num jogo emocionante que foi decidido apenas no final. Sendo assim, o Liverpool reassumiu a liderança e abriu uma distância de 2 pontos para o Arsenal e 3 para o City. Inclusive, o City também jogou ontem, venceu, utilizou um time misto e ganhou do Aston Villa por 4-1. Se o Liverpool empatasse, a diferença seria de 1 ponto para o Arsenal e 2 para o City. Mas como ganhou, a diferença é 2 para o Arsenal e 3 para o City. Numa possível derrota, teria perdido a liderança para o Arsenal por conta dos saldos de gols e veria a briga embolar ainda mais. Agora faltam apenas 8 jogos e no próximo final de semana serão apenas 7. O Liverpool joga contra o United em um clássico. Já os Gunners vão jogar contra o Brighton, que é, de fato, uma sensação. E o City pega o Crystal Palace, no que seria o duelo mais fácil para o trio. Enfim, agradeço a todos que assistiram até aqui. Então curta, se inscreva e compartilhe. Até mais, falou!